Olá pessoal, eu sou o Thiago Nunes, advogado, e hoje no tema do vídeo nós vamos debater sobre a MP da Liberdade e o que ela afetou na desconsideração da personalidade jurídica. No mês de abril, o Bolsonaro editou a MP da Liberdade Econômica, MP 881, no qual ela se denominava a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, com o objetivo óbvio de trazer mais liberdade econômica, mais segurança jurídica nas relações econômicas da sociedade. Vários pontos da MP merecem aplauso. Por exemplo, a questão que o poder público tem até um determinado tempo para responder uma demanda do cidadão. Passado esse tempo, não respondido, é como se há uma autorização tácita daquele pedido do cidadão. Por exemplo, você vai solicitar um alvará e ficava aquele alvará lá 6, 7, 8 meses. Agora tem um prazo determinado. Contudo, a gente vai trabalhar na desconsideração da personalidade jurídica. O que seria basicamente isso? É quando a sociedade ela é devedora e os bens do sócio podem ser atingidos para pagar essa dívida da sociedade. Pode ocorrer inverso também, quando a sociedade é atingida para pagar uma prestação pecuniária do sócio. Contudo, a gente vai analisar somente quando o patrimônio da sociedade é atingido. Para isso ocorrer, basicamente, em resumo, existem duas possibilidades. Quando há uma confusão patrimonial, não se sabe de quem é o bem, se é da sociedade, se é do sócio. Por exemplo, quando a sociedade começa a pagar contas do sócio, ou o sócio começa a utilizar o veículo da sociedade para fins pessoais. E outro requisito é a finalidade da empresa, quando ela é alterada, quando há um desvio da finalidade da empresa. Nesse ponto, a MP alterou significativamente o artigo 50 do Código Civil Brasileiro. Eu vou ler para vocês como que era antigamente e como que é agora. O artigo 50 anterior: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, no caso a sociedade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou a do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócio da pessoa jurídica. Esse era o texto anterior. Agora, devido às muitas críticas, no qual principalmente dos empresários, se buscou proteger um pouco mais o patrimônio do sócio, no qual estava se tendo muita desconsideração da personalidade jurídica, de modo que contrariava a lei, devido a esse artigo ser muito aberto, podendo ter várias interpretações. Aí lembrar uma coisa, eu estou falando do Código Civil. Se você for por relação de consumo ou a responsabilidade ambiental, é bem mais fácil você desconsiderar a personalidade jurídica, mas estamos tratando de uma relação econômica normal, sem ser de consumo, que daí é o Código de Defesa do Consumidor, sem ser a responsabilidade ambiental. O novo artigo do Código Civil, o artigo 50, ficou deste modo. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais sejam estendidas aos bens dos particulares, de administradores ou sócio da pessoa jurídica. Até aqui é igual ao outro. Agora acrescenta um trecho final: beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Agora veio diversos parágrafos.
Dentre eles, o parágrafo 1º. Para fins do disposto nesse artigo, o desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Ou seja, o desvio de finalidade antigamente era como se a empresa mudasse de ramo, coisa assim. E não é esse o caso. Desvio de finalidade é sempre com a intenção de prejudicar o credor. Tem que ser provado isso. Uma prática ilícita. Parágrafo 2º. Entende-se como confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios caracterizados por. Aqui que era uma crítica enorme, que se haveria diversas interpretações do que era confusão patrimonial. Então agora traz alguns requisitos para essa confusão patrimonial. Cumprimento repetitivo, isso que deixou que a doutrina está criticando bastante. Cumprimento repetitivo, não é uma vez na vida que a sociedade paga a conta de telefone do sócio que vai ser confusão patrimonial. Pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Inciso 2. Transferência de ativos ou passivos sem efetiva contraprestação, exceto o valor proporcional insignificante. Ou seja, você transferir repetitivamente agora, várias vezes, os bens da sociedade para o sócio, mas sem uma contraprestação. Ou seja, o sócio, o administrador, ele pode prestar um serviço para a sociedade e receber por isso. Não será uma confusão patrimonial. Inciso 3º. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Agora vem um parágrafo 3º, que é o seguinte: o disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º também se aplica à extensão das obrigações do sócio ou de administradores da pessoa jurídica. Existia uma grande confusão quem poderia ser atingido, né, pela essa sociedade. E agora ele traz também a inversa. No caso, quando o sócio faz todas essas práticas ilícitas para se livrar, para prejudicar o credor pessoal dele. No caso, tira carro do nome dele e bota no nome da sociedade. Um exemplo. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos que se trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. O grupo econômico, o que acontece? Muitas vezes a sociedade ela tinha vários grupos econômicos e aí se entendia que era uma mudança de finalidade ou coisa do tipo. Agora isso morreu. A mera presença, né, tem que ser comprovado o ato ilícito. Não é porque só ocorreu essa presença desse grupo econômico que vai ter feito a desconsideração da personalidade jurídica. O parágrafo 5º não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Como eu tinha falado antes, né? Não é a empresa vende carro, começou a vender roupa, não é isso que vai dizer que tem um desvio de finalidade. Lidos os artigos, os parágrafos e os incisos, vou destacar alguns pontos importantes que mudaram. O primeiro deles, o credor ele passa a ter que comprovar que o sócio se beneficiou com aquele ato ilícito. Não adianta só dizer que houve ali uma confusão patrimonial. Ele tem que dizer que ele tem que provar que o credor foi prejudicado e o devedor se beneficiou. O segundo destaque, esse é bastante difícil, você tem que provar a intenção do devedor em lesar o credor.
provar que ele estava com dolo, que ele agiu com intenção, com a finalidade dele, com aqueles atos, era justamente de lesar o credor. Isso está sendo bastante criticado, e com isso vai blindar muito o patrimônio do sócio. Com isso, se tornou mais difícil aos credores conseguir a desconsideração da personalidade jurídica, né, que no qual era o objetivo da MP, que era blindar um pouco mais o patrimônio do sócio. Lembrando que a intenção a intenção primordial da desconsideração da personalidade jurídica não é cobrar uma dívida. A intenção é que não se pratique, não se use a sociedade para praticar uma atividade ilícita, no qual seja ocultar o patrimônio do sócio. Então, lembrando que o sócio ele não responde pelas dívidas da sociedade, de regra, né? Exceto se ele estiver cometendo esses abusos, exceto se ele está utilizando a sociedade com essa finalidade. E havia muitas críticas de muitos empresários em que não se havia concretizado, caracterizado ou provado que o sócio estava usando a sociedade para esse tal fim, mas mesmo assim desconsiderava a personalidade jurídica, com o intuito de cobrá-lo, de cobrar a dívida. Lembrando que existe sociedade de responsabilidade limitada, então o sócio, com regra, não pode responder por aquela dívida da sociedade. Então, isso que gerou essa alteração da MP, que tem que ser bem claro que o sócio ele está com o objetivo, está com a intenção de utilizar a sociedade para ocultar o seu patrimônio, ou ao contrário, ou vice-versa, como trouxe a doutrina, já trabalhava em cima disso, mas agora ficou mais claro na lei, que é a inversa. Quando o sócio tem dívidas e ele joga esses bens, faz essa confusão patrimonial, faz todos os requisitos da lei para se ocultar do credor, para lesar o credor. Ok, pessoal? Eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado.